Fogo Morto, de José Lins do Rego, segunda parte do livro, capítulo 3. Esse é o 5º vídeo sobre esse capítulo. Então a gente terminou o vídeo anterior com a dona Mariquinha indo lá conversar com o pobre do negro Nicolau, que apanhou por nada, né? E ficou lá doente de vergonha. Então repare, antes do Lula, né, o Nicolau ele vivia mais ou menos em paz ali, né? Ele era estimado pelos senhores de engenho, ele não apanhava, nenhum escravo ali apanhava, né? O pessoal trabalhava muito, muito, muito mesmo, mas era isso, tinha que trabalhar muito, né? E tanto é que ele vivia numa vida, digamos assim, não... Como que a gente vai colocar isso, né? Porque afinal de contas o cara era escravo, o cara não tinha posse do próprio corpo, né? Então, é claro que ele vivia numa situação cruel, mas a situação anterior dele era tão... Ele estava tão acostumado, ele estava tão... não seria... satisfeito, é claro que não, mas ele estava tão ok, deixa eu achar um adjetivo ali. Tanto é que depois quando ele apanhou, ele ficou doente, né, de vergonha. Então significa que ele tinha o seu orgulho próprio sendo escravo. Porque, ora, se você não tem orgulho nenhum sendo escravo e alguém bate em você, você vai sentir só as dores da bordoada, né? Porque você não tinha orgulho nenhum e depois você continuou não tendo orgulho nenhum, né? Não era o caso ali, ele tinha o seu orgulho próprio. Ele era um bom trabalhador. Ele era estimado pela casa. Ele gosta da dona Mariquinha, né? E aí chega um senhor de engenho novo ali e bate do nada, né? Tenha isso em mente para a gente voltar a enfatizar aquela história de proporção, né? Ser escravo não é só ser escravo e ponto. Não é só isso. A gente conversou longamente sobre isso num dos vídeos anteriores. Existem modos cada vez mais piores de ser escravo, né? Lembre-se que, por exemplo, tinha escravos que eram colocados ao ganho, se eu não me engano, né? A dona, eu já comentei isso também aqui, a mãe do Bentinho tinha escravos posto ao ganho, né? Então o escravo tinha que trazer lá, sei lá, 100 mil reais, por exemplo. Não faço a mínima ideia quanto eles tinham que trazer, ok? Então o escravo ficava solto, né, pela cidade, achava trabalho, ajudava um cara ali, trabalhava numa roça ou com entrega ali. Se ele conseguisse 120 mil reais, por exemplo, ele só tinha que dar o ganho para sua senhora e ficava com os 20 mil reais. Eu comentei também que alguns escravos compravam a sua alforria assim, né? Você pode ser um escravo ao ganho, você pode ser um escravo de casa, né? Que você arruma ali, põe a mesa, às vezes fica com a senhora, às vezes ajuda a senhora a se vestir, uma cozinheira ou qualquer coisa. Você pode ser um escravo de roça e ter a sorte de ter um senhor que te dá uma folga no domingo. Aqui, lembre-se, nós já estamos numa... depois que o Coronel Tomás estabeleceu o seu engenho, ele dá para perceber que ele dava folga para os seus escravos. Ele percebeu que era mais ou menos uma instituição, o pessoal dava folga, né? Tem senhor de engenho que vai deixar você beber ou não, tem senhor de engenho que vai deixar você ir para festa ou não. Aí você pode ser um escravo descendo, né? Que não tem nunca descanso, né? Os senhores descansam, você não descansa nunca. Você pode ser um escravo cujo senhor vai colocar você no teu limite, só vai deixar você dormir, pense na situação, só vai deixar você dormir ao ponto de você não ficar doente, né? E depois vai te aproveitar todo o teu tempo. Você pode ter um senhor de engenho que, além de fazer isso, bate em você quando o teu corpo não está aguentando. Você levanta de manhã, você dormiu, sei lá, 5 horas, o teu corpo não está aguentando e ele bate em você, te tortura por isso, né? Você pode ter um senhor de engenho que, por mais que você leve o seu corpo ao seu limite, ele te bate por razões... Lembre-se, talvez é por causa disso que o
o Lula é tão cruel assim com os escravos, né? Ele sabe que é um bananão. Ele sabe que quando eles foram lá pra cima tentar recuperar o Domingos, ele sabe que ele não conseguiu fazer nada. Ele sabe que ele não chega nem próximo aos seus parentes, né, honrados que morreram, ao seu pai, né, que morreu numa batalha como homem mesmo. Ele sabe que ele não é esse homem, né? E ele não consegue desaforar ninguém. Ele tentou desaforar o cara, lembra? Ele tentou. O cara falou, ei, você levantar com voz comigo? Não, isso aqui a conversa vai ser diferente. Ele teve que baixar, ele foi humilhado também. E qual que é o jeito dele, digamos assim, curar o ego ferido? É bater em escravos. Okay? Então, eu abri a digressão do Lula, mas lembra que a gente estava fazendo essa cadeia, né? Desde você ser um escravo que, sei lá, é posto ao ganho, até você ser um escravo que é torturado, sei lá, talvez a cada dia, né? Imagine como exercício, lembre-se, o que eu quero com você é hierarquia. Imagine como exercício a diferença de ser um escravo aqui e ser esse escravo aqui. Há uma diferença brutal. Há uma diferença brutal mesmo. Okay? Tem pessoas que têm medo de falar sobre essa diferença, como se ao falar sobre essa diferença você estivesse defendendo a escravidão. Falando, não, mas tinha escravo que se divertia. Não é isso. Não é isso. É dar a realidade, reconhecer a realidade, né? Dar a realidade à realidade, digamos assim. Saindo de todo esse nosso raciocínio, a escravidão como uma instituição é em si cruel. Okay? Mas a gente não pode esquecer essa hierarquia. Dera-o por 800 mil réis e lá que pagasse o que fizera. Não, desculpe. Voltei bastante. Então ela estava falando lá. Minha senhora, o seu negro não presta mais para nada. Consolou a dor do escravo que ela sabia de boa qualidade. Não quisera que Amélia soubesse deste seu ato. Tinha que sarar a ferida de Nicolau. Uma vergonha daquela precisava mesmo de cura. Falara a sério com o genro. Soubera que o moleque de Goiânia fora também castigado. O genro lhe falara da desgraça de Tomás como resultado de tolerância para um escravo ordinário. Negro só mesmo na peia. Pediu-lhe então para que abandonasse aquele sistema de trato. A dona Mariquinha, né? Não queria que o Santa Fé criasse a fama do Itapuá do Major Ursulino. Dona Mariquinha começara a perder todo aquele encanto que lhe dera o primo Lula. Começava a vê-lo como um impiedoso, um desalmado. A negra germana, chorando, lhe dissera: Sinhá, Chiquinho não fez nada. Seu Lula gosta de dar em negro, sinhá. Aquelas palavras da negra a impressionaram. Gostar de dar em negro, quer dizer, gostar de bater em negro, ter prazer em bater em negro. Conhecia muita gente que fazia aquilo sem dó nem piedade. Uma filha do velho João Alves tinha sempre uma negrinha nova para judiar com ela. A pobre tinha o corpo machucado de beliscões e lapadas. Aquilo era mesmo de matar uma criatura. Lembre-se novamente o senso de proporção, né? Você imagine qual que é a tua função como escravo. É ser torturado. Tem aí essa filha de um major. Tem a filha de um major que eu fico ali só para quando ela quiser, né? Dar uma chicotada em mim, me beliscar, me arranhar. Qualquer raiva que ela sentir. Aquilo era mesmo que matar uma criatura. Pensou na doçura de Amélia e ficou com medo do genro. Seria uma natureza como a do Major Ursulino? Escondia atrás daqueles modos finos? Desculpe, escondida, eu vi que não fez sentido. Seria uma natureza como a do Major Ursulino, escondida atrás daqueles modos finos? O outro, pelo menos, não escondia os seus intuitos malvados, né? Todo mundo sabia que ele gostava de torturar escravo. Mas em sua casa, enquanto fosse vivo, ninguém faria de seus negros o que o major fazia dos seus. Nicolau voltara para o trabalho com a sua proteção. O genro amoara-se.
Amélia viera com queixas, repeliu as suas reclamações. Essa parte é muito prazerosa para mim, né? Porque o bananão do Coronel Lula não pode fazer nada, né? Não é o engenho dele, né? E aí a Amélia, isso é uma coisa também que eu não gosto na Amélia. Parênteses, né? Você é livre para gostar e não gostar dos personagens. Você é livre para se revoltar com personagens, ok? Você é livre para ficar com raiva de personagens. Geralmente não se faz isso, levando como pretexto um tom profissional para ter com o livro. Lembre-se, o livro é algo para ser lido de modo mais pessoal possível, né? E aí a Amélia, eu gosto dessa parte porque a Amélia é essa que protege o bananão, né, do Lula, como se ele fosse uma criancinha ali, né? E nisso ela merece que ninguém dê atenção para ela, né? Merecia muito bem que a Dona Mariquinha, eu queria que a Dona Mariquinha fosse mais incisiva ainda, falava assim: cala a tua boca, Amélia, porque o teu marido é um bananão. Mas não é isso, não é essa a personalidade da Dona Mariquinha. Ela simplesmente não dá atenção porque ela está pensando em coisas mais importantes, no seu engenho, nos seus negros, no futuro da família, né? Repeliu as suas reclamações. Não permitiria que se mandasse bater em negro sem razão. A filha sentiu-se com as suas palavras. O que não podia suportar era a gente sofrendo sem necessidade. A pobre da Olívia vivia do jeito que vivia, naquele estado de demência. Teria sido castigo de Deus? O que teria feito para merecer aquilo da providência? Tomás era homem direito, homem de sentimento, e ela nada tinha na consciência que a acusasse. E, no entanto, lá estava Olívia, naquele estado de dó. Para que dar nos negros? Percebeu o que eu falei sobre as frases isoladas, né? Aqui a gente vê bem claramente. Isso tem acontecido durante todo o livro, ok? A única coisa que eu estou chamando a atenção para isso só agora, né? Então, ela vai falando sobre isso, e aí ela vai deixando a mente dela, os personagens em geral, né? Vão deixando a mente deles viajar um pouco, e aí depois volta com uma frase sobre isso daqui, né? Para que dar nos negros? Depois daquele incidente, seu Lula deixou de falar com a sogra. A princípio, aquela atitude doeu em Dona Mariquinha. Amélia procurava por todos os meios corrigir a falta do marido. Tinha pena da filha quando aparecia para agradá-la. Mais uma coisa que está me incomodando, veio na minha mente, eu nem estou prestando atenção aqui. Outra cena que me deu muita raiva da Amélia é aquela cena quando o José Amaro vai falar com o Lula, lembra? E o Lula acaba pedindo a casa, primeira parte, né? Então tá lá o José Amaro começa a crescer, né? E ele quer subir, e dá para perceber que o Lula, como bananão que é, ele está sendo intimidado. E o que um bananão faz, né? O que um covarde faz quando ele é intimidado? Ou ele faz uma coisa muito irracional, sai gritando por aí, ou ele se acovarda, sai correndo, né? Então o Lula estava se dirigindo para esse lado. Então, sei lá se os dois iam brigar ou qualquer coisa assim. É a Dona Amélia que se interfere e fala: José Amaro, você não se atreva a botar os pés aqui, você não se atreva a atacar o meu marido, alguma coisa assim, né? Bom, era o marido dela, a gente tem que pensar nisso, né? Mas, sei lá, eu não gosto disso, né? Deixa eu abrir um parênteses, né? Sobre a personalidade do coronel do Lula. Seguinte, a gente fala muito do cara rude, brutão, né? E aí teve eu não sei quem que falou essa frase que eu acho muito interessante. Se você acha que um brutão... Lembra, esse brutão não é cara que bate em mulher, ok? É o cara rudão, assim, né? O Capitão Tomás. Pronto. O Capitão Tomás, né? Que é brutão com a Dona Mariquinha, que trata ela, né, do jeito que ele trata, né? Sem nenhum carinho, sem nenhuma atenção. Se você acha que isso já é ruim, né? Que
que o machão, nesse sentido, já é ruim, espere só até você ver um covarde. Covarde, um medrosão, é muito mais perigoso. A dona Amélia teve sorte aqui, que a ira do Lula vai lá para os escravos, depois vai lá nas suas rezas, suas frustrações vai para esse lado. Mas um outro lado que seria fácil para o Lula, para sua ira se dirigir, seria, por exemplo, bater numa mulher, né? Bater na mulher dele. Então, se você acha que um machão é perigoso, por exemplo, para uma mulher, espera só você ver um covarde. O covarde, sim, que é perigoso. É aquele cara, um medrosão, né? É o cara que tá na briga do trânsito e, sei lá, alguém desafora ele, né? Injustamente. Ele segura a sua raiva, porque é um bananão, né? Porque não tem coragem nenhuma, e depois vai descontar tudo isso nos seus filhos, na sua mulher, nos seus escravos, que é o caso aqui. Então tenha isso em mente. Um covarde é muito mais perigoso do que um machão. Okay? Machão nesse sentido, né? O cara que tem coragem e tudo mais. É claro que o perfeito seria um príncipe que pega na mão enquanto estão passeando e tudo mais, e tem coragem também. O ideal seria um cavaleiro da Idade Média, né? Que ele é nobre, ele é forte, ele é corajoso, ele é respeitoso. Isso seria o ideal. Mas se a gente está entre um brutão e um covarde, é melhor o brutão como o Capitão Tomás, né? Lembre-se, até para os escravos é muito melhor um brutão como o Capitão Tomás, né? Negro meu é negro para trabalho, faz os caras trabalharem, mas isso pode ser ruim, mas é menos pior, vamos colocar assim, né? Do que um covarde. Deixa eu ver como está o nosso tempo. Eu acho que eu vou abrir um outro vídeo.